Você já parou para imaginar como um país duramente sancionado e alvo de embargos internacionais se tornou uma superpotência no fabrico de drones? No cenário atual de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os drones iranianos têm desempenhado um papel crucial, proporcionando à Rússia avanços significativos na destruição de alvos importantes. Mas como o Irã conseguiu desenvolver uma indústria de drones tão poderosa? E como ele obtém os componentes necessários para a fabricação dessas armas letais? Quais são os tipos de drones fabricados no Irã? Todas essas questões serão abordadas neste vídeo, em uma jornada fascinante pela história do desenvolvimento de drones no Irã. Prepare-se para descobrir como um país fora dos padrões convencionais se tornou uma potência nesse campo, equilibrando a força de seus inimigos e desafiando todas as expectativas. Para entendermos a história do desenvolvimento de drones no Irã, primeiro teremos que voltar no tempo. A indústria de drones no Irã não surgiu repentinamente. O Irã começou a pesquisar e desenvolver drones militares desde os anos 80, ou seja, há mais de 30 anos. A escolha de desenvolver drones ou drones é uma escolha realista para o Irã equilibrar a força de seus inimigos. Antes da Revolução de 1978, o Irã era um aliado próximo dos Estados Unidos. Portanto, a maior parte do equipamento de defesa do Irã, incluindo caças, era fabricada nos Estados Unidos. Após a Revolução, o Irã se tornou hostil aos Estados Unidos. Portanto, o Irã não consegue obter peças de reposição para manter seu equipamento de defesa. Em 1980, eclodiu uma guerra entre o Irã e seu vizinho, o Iraque. Naquela época, o Iraque era apoiado pelos Estados Unidos. O Irã percebeu que não tinha capacidade para desenvolver equipamentos de defesa no nível de caças ou mísseis. Por isso, o Irã decidiu focar o desenvolvimento de equipamentos de defesa em áreas relativamente baratas e com baixo risco de falha. Uma delas é a aeronave não tripulada. As aeronaves não tripuladas ou drones têm várias vantagens, incluindo um design simples, relativamente barato e a possibilidade de usar motores de propulsão disponíveis comercialmente. O desenvolvimento de drones iranianos começou durante a Guerra Irã-Iraque, que durou até 1988. Em 1985, o Irã estabeleceu a empresa Quds Aviation Industry. No mesmo ano, a indústria produziu o primeiro drone do Irã chamado Mohajer 1. O Mohajer 1 é um drone de reconhecimento equipado com uma câmera. No entanto, a câmera utilizada ainda era uma câmera com filme. Esses drones eram usados para monitorar as posições e movimentos das tropas iraquianas na fronteira entre o Irã e o Iraque. O drone Mohajer foi constantemente aprimorado e desenvolvido. O Mohajer 2 apareceu em 1996, com um alcance maior de 50 km e uma duração de voo de 1h30. Este drone também foi testado com um lançador de RPG instalado. A versão mais recente do drone Mohajer é o Mohajer 6, que foi introduzido em 2017. O Mohajer 6 não é apenas para missões de reconhecimento, ele também pode ser armado. Existem 4 compartimentos sob as asas para instalar armas, tanto bombas quanto mísseis. O Mohajer 6 tem um raio de operação de 2.400 km e uma duração de voo de 12 horas. Além do Mohajer, o drone iraniano desenvolvido durante a Guerra Irã-Iraque é o Ababil. O Ababil 1 entrou em produção em 1986. Se o Mohajer foi originalmente destinado a ser um drone de reconhecimento, o Ababil foi projetado como uma munição circulante ou um drone kamikaze. O Ababil 1 foi atualizado para Ababil 2 em 1990 e Ababil 3 nos anos 2000. O upgrade do Ababil 3 ainda está em uso até hoje. No entanto, o Ababil 3 é um drone de reconhecimento, enquanto o Ababil 1 e 2 são drones suicidas. Em 2010, o Irã introduziu um drone com motor turbojato chamado Kahar. O Kahar era originalmente um drone-alvo para o treinamento de sistemas de defesa aérea. No entanto, o Kahar também pode ser armado com bombas e mísseis. Em 2012, o Irã exibiu seu mais novo drone militar, o Shahed 129. Este drone é um Mail-Cav, veículo aéreo de combate não tripulado de média altitude e longa duração. Este drone tem uma duração de voo de até 24 horas
e um raio de combate de 1.700 quilômetros. Em termos de forma física, especialmente a segunda geração Shahed 129, é muito semelhante ao Mk1 Predator fabricado nos Estados Unidos. Além do Shahed 129, há também o Shahed 136. Embora ambos sejam chamados de Shahed, sua forma e função são muito diferentes. O Shahed 136 é uma munição circulante ou drone suicida, muitas vezes chamado de drone kamikaze. Suspeita-se fortemente que o Shahed 136 seja usado pela Rússia para atacar alvos na Ucrânia. A Rússia rebatizou o Shahed 136 como Geran 2. No entanto, tanto a Rússia quanto o Irã negam oficialmente isso. A Rússia admite que o Geran 2 é um drone produzido domesticamente pela Rússia. No entanto, a partir dos destroços do drone encontrados, há fortes indicações de que o Geran 2 seja, na verdade, o Shahed 136. O Shahed 136 pesa 200 kg e tem um alcance máximo de 2.500 km, o que significa a distância entre Rio de Janeiro até a cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Ele é capaz de transportar uma carga explosiva de 40 kg. Outro drone fabricado no Irã é o Saekheh, que foi introduzido em 2016. Este drone tem a forma de uma asa voadora e é muito semelhante ao RQ-1 Sentinel americano. Além dos nomes mencionados, ainda existem muitos drones militares fabricados no Irã, sejam drones de reconhecimento, drones-alvo, UAVs, UCAVs e munições circulantes. Alguns deles são Futros, Gaza, Ramazé, Kaman, Khodkar, Meraj, Zohal, Shahab e outros. Alguns drones iranianos têm semelhanças com drones do Ocidente. Isso ocorre porque esta é uma das maneiras pelas quais o Irã realiza pesquisas e desenvolvimento de seus próprios drones domésticos. O Irã fez engenharia reversa nos drones inimigos que adquiriu, especialmente aqueles fabricados em Israel e nos Estados Unidos. Vários drones de reconhecimento usados pelos EUA para espionar o Irã foram derrubados ou caíram. O Irã pegou o drone, pesquisou e fez sua própria versão. Entre eles está o drone RQ-170 Sentinel, imitado como o Saekheh. O UAV Scan Eagle da Boeing foi copiado para se tornar o drone Yazir. O drone Kahar foi construído a partir de um drone-alvo Beechcraft, fabricado nos Estados Unidos, que o Irã adquiriu antes da Revolução. O Irã também obteve drones de seus aliados, como a milícia Houthi no Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Do Hezbollah, o Irã adquire muitos drones fabricados em Israel. Entre eles está o Hermes 450, fabricado pela Elbit Systems de Israel, que foi então engenharia reversa e resultou no drone Shahed 129. No processo de engenharia reversa, o Irã supostamente contou com a ajuda de especialistas da Rússia e da China. Para produzir drones internamente, o Irã enfrenta seus próprios desafios, considerando que o país está sujeito a várias sanções e embargos dos Estados Unidos e de seus aliados. O Irã está fazendo tudo o que for possível para obter componentes para a fabricação de drones militares. Por exemplo, o motor iraniano inicialmente utilizava um motor Rotax 912 fabricado na Áustria ou um Limbach L555 fabricado na Alemanha. No entanto, devido ao embargo, o Irã teve dificuldades para obter essas máquinas diretamente. Foi realizado contrabando. Em 2008, 2 cidadãos alemães, mas de origem iraniana, foram presos por tentar enviar 61 motores Limbach L555. Para enganar a alfândega, as máquinas foram rotuladas como motores de jet ski. Suspeita-se que as máquinas seriam utilizadas como motores de drones militares. Devido a essas dificuldades, o Irã passou a comprar um motor Limbach 550K fabricado na China. Além disso, o Irã fabrica suas próprias máquinas no país. O mesmo acontece com os dispositivos eletrônicos, aviônicos e sensores. Se o componente estiver disponível comercialmente, é fácil obtê-lo. Caso contrário, produtos falsificados fabricados na China serão a solução. E se a tecnologia de fabricação já for dominada, eles a produzirão por conta própria. Com paciência, consistência e trabalho árduo, o Irã conseguiu produzir diversos tipos de drones militares que merecem consideração. Hoje,
O Irã é considerado o país que possui o maior arsenal de aeronaves não tripuladas na região do Oriente Médio. Embora os drones não sejam tão rápidos quanto os caças ou mísseis, em certas condições, se usados de forma inteligente, podem fornecer resultados mais eficazes. Um exemplo disso é quando um enxame de drones fabricados no Irã, lançados pelos Houthis, conseguiu penetrar no sistema de defesa aérea Patriot e atacar as instalações de refinaria de petróleo da Aramco, na Arábia Saudita. O fato de os drones voarem baixo em velocidade lenta, além de seu tamanho relativamente pequeno e corpo composto, faz com que os mísseis Patriot não sejam eficazes. O Patriot não foi projetado para esse tipo de ameaça. Desde a Guerra Fria, o desenvolvimento dos sistemas de defesa aérea americana tem se concentrado em combater ameaças aéreas de alta velocidade e alta altitude, como ataques de mísseis balísticos intercontinentais ou caças supersônicos. Essa lacuna é aproveitada por países com limitações, como o Irã, para poder atacar de forma eficaz, usando tecnologia que é praticamente simples. Outra vantagem dos drones é que eles são relativamente baratos, em comparação com mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro. Como ilustração, o míssil de cruzeiro calibre custa cerca de $1 milhão ou 15 bilhões de rúpias. Enquanto isso, estima-se que o drone Shahed 136 custe apenas de $20 a 50 mil, ou 750 milhões de rúpias. Com o valor de um único míssil calibre, é possível comprar 20 unidades do Shahed 136. Se um único míssil calibre for lançado, o inimigo pode disparar 2 ou 3 mísseis de defesa aérea para interceptá-lo, e o ataque provavelmente será repelido. No entanto, ao enviar 20 drones Shahed 136 de uma vez, o inimigo pode ficar sem mísseis de defesa aérea. 3 ou 4 drones conseguirão escapar e eventualmente destruir o alvo. Disparar um míssil Patriot contra um drone Shahed 136 é, do ponto de vista econômico, muito ineficiente. Um único míssil Patriot custa cerca de $3 milhões ou 45 bilhões de rúpias. É como tentar deter uma pedra com um laptop. No entanto, os mísseis têm a vantagem de serem mais rápidos que os drones. Com uma velocidade de Mach 2,5, o míssil calibre atingirá um alvo a 1.000 km em 48 minutos, enquanto o drone Shahed 136, com uma velocidade de 185 km por hora para chegar a um alvo tão distante. Geralmente é assim, com um frete mais caro, chega-se muito mais rápido. O Irã, mesmo com as restrições das sanções e embargos mundiais, provou ser capaz de produzir drones militares eficazes em combate. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, agora é um bom momento para fazer isso. Lembre-se de clicar no ícone do sino para receber notificações. Deixa seus comentários o que você achou desse vídeo e de qualquer forma. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.